Boa tarde, queridos e amados irmãos, aqui do Facebook, amém? Muito boa tarde, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Estamos chegando mais uma vez para celebrar a Deus, no amor da Tua Palavra, amém? Glória a Deus, Ana Lúcia Lima, Adário Rodrigues, um grande abraço para vocês aí, tá bom? Aleluia. Nesta tarde eu quero falar sobre a necessidade da multiplicação. Amém? Glória a Deus. A necessidade de ser próspero. A necessidade da multiplicação. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Já vou iniciando já, né? Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1 e 28 diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso. E os abençoou dizendo: tenho muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenho poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Aleluia! Que bênção, hein? Eita glória, hein? Aleluia! Esse é... Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero falar sobre a necessidade de multiplicação. Eu acabei de ler para vocês aqui que o texto mais famoso da Bíblia que fala sobre multiplicação é aquele que fala de quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Amém? Esse é o texto mais famoso, né? E conta-se que lá no Nordeste, eu não sei se é onde a nossa querida irmã Ana Lúcia mora, no interior, onde os homens cabra macho, alguns tipos ignorantes e valentões toda a vida, havia um desses que estava no portão do prédio da igreja antes do culto começar. E a conversa rolava quando o pregador passou a aleluia. Isso aconteceu lá no Nordeste. Amém? E eu vou ver se eu consigo explicar a história para os amados irmãos. Porque na hora que eu estou na live, o telefone toca. E ele passou diante do portão do prédio da igreja. O culto ainda não tinha começado. E a conversa rolava quando o pregador passou, aí um dos cabras, macho, chapéu de palha na cabeça, peixeira na cintura, disse: pois é, comigo é assim. Se me contar uma mentira, eu faço. Ele estava coçando a garganta, e se não justificar, eu furo a barriga dele com a peixeira. E naquele dia, a pregação naquela igreja era sobre o milagre da multiplicação dos pães. E o homem acabou de se arrumar e sentar na primeira fila da igreja. Ele ficou todo folgado ali na frente. E na hora da pregação, na hora do sermão,
Aleluia. O pregador começou a pregar e explicava: meus irmãos, Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães. E antes de concluir, o homem que não admitia mentira, ele coçou a garganta. Aí o pregador, muito ligeiro, percebendo o clima, ele se amedrontou. E arrematou dizendo o seguinte: mas também, irmãos, cada pão era do tamanho desta igreja. O pregador ficou com medo, Aí ele inventou. Ele sentiu medo ao falar da multiplicação, ele acabou inventando aquela história. Bem, eu vou falar sobre essa multiplicação. Mas coloca a peixeira de lado e deixa Deus te falar ao coração. Tá bem? Olha, multiplicação é uma palavra que, no início dos tempos, ela tem estado na mente e no coração do homem. E tem também estado no coração de Deus. Em Gênesis 1:28, quando Deus estava falando, dando o início das primeiras instruções para o homem, estava na mente de Deus. E está escrito que Deus abençoou o homem e abençoou a mulher, que ele havia criado, a sua imagem e a sua semelhança. E ele disse a eles: frutificai e multiplicai-vos e enchei toda a terra. E isto então revela o plano de Deus. E isto revela o grande plano de Deus. Esse era o plano de Deus: povoar toda a terra, encher toda a terra. Homens e mulheres criados à sua imagem, à sua semelhança, se multiplicassem e enchessem a terra. O desejo de Deus é que grandes multidões de homens, de mulheres, vivam em harmonia com Ele, uns para com os outros. Aleluia. Quando Adão caiu em pecado, esse plano de Deus, ele não fracassou. E nem Deus desistiu do plano. Vocês estão me entendendo? Na verdade, o plano está sendo executado. E o fim dele está sendo profetizado por João no livro de Apocalipse 7:9. Depois disto, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos e raças e línguas, que estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Folhas de palmeira nas mãos. Deus é bom. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Mas como concretizar esta visão? Essa profecia de João? Através da multiplicação de filhos de Deus, gerados pela fé em Jesus por meio da pregação do Evangelho. Esses filhos é que se espalharão e encherão os 4 cantos desta terra, como está escrito, formando uma grande multidão que ninguém pode contar. Como somos uma igreja grande, podemos afirmar com certeza de fé que essa profecia está se cumprindo e vai se cumprir. E no que depender de nós, nós vamos multiplicar, nós vamos ganhar almas por toda a cidade,
em cada bairro, em cada rua, em cada esquina, em cada praça, em cada ruela. Nós vamos abrir os nossos pulmões e nós vamos pregar com toda a força do nosso coração: Jesus Cristo vive. 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 Então vamos compartilhar um pouco sobre esses textos da Bíblia. Amém? O primeiro fala da Torre de Babel. Aleluia! Em Gênesis 11, e versículo 1 até o versículo 9, conta a história desta grande Torre de Babel. Fala sobre a construção da famosa torre. Os homens que planejaram construir essa torre disseram: vamos construir uma cidade. Uma cidade que tenha uma torre, que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos. E não seremos espalhados pelo mundo inteiro. O que eles estavam querendo? Estavam querendo chegar até onde Deus estava. Estavam querendo ser como Deus é. Eles estavam querendo aproximar do Deus poderoso da glória. Eles queriam construir uma cidade, uma torre, que chegasse até o céu. O homem é orgulhoso, o homem é soberbo, o homem deseja ser igual a Deus. O homem quer ser igual a Deus. O homem quer fazer que Deus se apequene diante dele. Eles queriam chegar até Deus. Eles queriam ser igual a Deus. Escute-me que eu vou te dizer agora nesta tarde gloriosa. Somente Deus é o grandioso da glória, Terezinha Ribeiro. Somente Deus pode ser o que Ele é. Tenha uma torre que chegue até o céu. Nós vamos ficar famosos, porque nós vamos fazer algo grande. Nós vamos fazer algo que vai abalar o mundo, vai abalar a humanidade. Nós vamos buscar a nossa fama. Nós vamos ser famosos. Há muita gente no Facebook buscando a fama. Há muita gente no YouTube buscando a fama. Há muita gente na televisão buscando a fama. Há muita gente na igreja querendo ficar famosos, ficarem conhecidos. Aleluia! Mas a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. O orgulho precede a ruína. O orgulho precede a ruína. Vamos construir uma torre. Vamos construir uma torre, Homero Ribeiro. E ficaremos famosos. E não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Aqueles homens queriam crescer. Olha só. Aqueles homens queriam crescer. Aqueles homens queriam ser grandes. Mas eles não queriam se espalhar. Eles queriam ser grandes. Não é esse o espírito de Satanás? Satanás quer ser grande. E os homens querem ser grandes. Você quer ser grande. Mas para entrar no reino dos céus, você tem que ser pequeno.
A porta é estreita, o caminho é estreito. Jesus disse para Zaqueu: desce, Zaqueu. Mas aqueles homens queriam construir. Vamos construir mais um templo. Vamos construir mais uma catedral. Vamos construir mais uma cidade. A cidade mundial. A cidade universal. A cidade metodista. A cidade adventista. A cidade batista. A cidade assembleana. A cidade Deus e Amor. A igreja de 80 portas. Vamos crescer. Vamos crescer. Precisamos crescer. Vocês querem ficar grandes? Vocês querem crescer? O reino de Deus não é para vocês. A necessidade de crescimento, a necessidade de prosperidade é muito diferente do orgulho. A necessidade de crescimento, a necessidade de prosperidade é muito diferente do orgulho. O que eles queriam era um crescimento vertical, para cima e não horizontal. É o que acontece hoje. Os homens querem crescer para cima. Ninguém quer crescer para o lado. Ninguém quer crescer para o horizontal. Mas eles querem crescer para cima. Eles não querem um crescimento vertical. Eles não querem um crescimento horizontal. Mas eles querem um crescimento para cima. Todos querem crescer. Eu quero ser maior do que todos. Eu quero ser maior do que meu pastor. Eu quero ser o mais bonito da igreja. Eu quero ser o homem. Eu quero ser o bam bam bam. Eu quero ser o bam bam bam. Eu quero ser o bam bam bam. Eu quero ser o machão. É desse jeito que está a obra de Deus. É um querendo aparecer mais do que o outro. Precisamos crescer. Quanto maior é o gigante, maior é a queda. Olha, 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 olha! Eles queriam crescer, mas eles não queriam se espalhar. Eles queriam um crescimento para o alto. E quando você deseja crescer para cima, você está pecando. Quando você quer crescer para o alto, você está pecando. Eles queriam construir uma torre que alcançasse o céu. Vamos construir uma torre e seremos como Deus é. Vamos construir uma torre e vamos alcançar as nuvens do céu, os planetas. Nós vamos aproximar de Deus através do orgulho. Através da soberba, nós seremos grandes, nós seremos famosos, nós vamos alcançar o céu. Não é isso que muitos estão querendo hoje?
Mas isso não estava de acordo com a vontade de Deus revelada lá no princípio. E isto não estava de acordo com a vontade de Deus revelada em Gênesis 1:18. Quando Deus falou, frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus estava querendo um crescimento horizontal. Entendeu, Homero? Entendeu, Homero Ribeiro? Deus estava dizendo em encher a terra. Então esses homens construíram a torre de Babel e estavam desobedecendo a Deus. Eles não estavam cumprindo a ordem divina. Não estavam cumprindo a ordem que era: encham a terra. Encham a terra. Encham a terra da minha presença. Enchem a terra do meu amor. Enchem a terra da minha santidade. Enche a terra. Enche a terra. Por isso Deus confundiu a língua que eles falavam. E aí, o versículo 8 diz que ninguém pode se comunicar direito, mas a construção da torre teve que parar. Quando você começa a crescer demais, a sua comunicação com Deus, ela fica incomunicável. Quando você começa a crescer demais, Deus para de falar com você. Suas pregações se tornam como barulho de lata vazias. Deus para de te usar na sua obra e no seu ministério. Aí você para de comunicar direito com Deus. A linguagem deles ficaram completamente desconhecidas um para o outro. As suas orações param de ser ouvidas. O eu está aí dentro do teu coração. E você precisa tirar o eu de dentro do teu coração nesta tarde. O eu que está dentro do teu coração é que está fazendo você ser um crente derrotado, um crente fracassado, um crente fraco e um tremendo de um mentiroso. Ninguém pode se comunicar direito e a construção da torre teve que parar. O teu orgulho estagna você. A tua grandeza vai deixar você estagnado. O seu ministério vai paralisar. A sua igreja vai parar de crescer. Você vai parar de ganhar almas. Sua vida não dará mais frutos, porque a sua comunicação com Deus foi interrompida mais uma vez por causa da tua soberba, da tua luxúria e do teu eu posso isso, eu posso aquilo. Então todos se dispersaram e se espalharam pela terra. Essa é a vontade de Deus. Edneuza Maria, boa tarde, minha querida. Quais são as lições que nós temos aqui sobre multiplicação? A primeira coisa é que desejo de Deus que os seres humanos se multipliquem e encham a terra. É da vontade de Deus que nós cresçamos e nos espalhamos pela terra. Olha, eu estou dizendo que Deus quer o seu sucesso. Deus quer o seu sucesso. Mas Ele quer o seu sucesso de acordo com aquilo que Ele acha que é melhor para você.
E aqui está falando sobre nós. Aqui fala de nós como igreja. O que isso fala sobre você como servo de Deus? Fala que a multiplicação é algo que precisamos ter. Cada um da igreja precisa ter a multiplicação como alvo. Por quê? Porque através de cada membro da igreja, você vai cumprir a ordem de Deus. Você vai evangelizar. Você vai discipular. E isto é através do corpo de Cristo. Você vai ganhar pessoas para Jesus. Você vai ajudar a cuidar bem delas. E assim a profecia de João vai sendo cumprida por uma multidão tão grande, que ninguém pode contar. Vai sendo formada por estar diante do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia, é por isso que eu estou aqui pregando nesta hora. Estou aqui para discipular você. Estou aqui para ensinar você. Estou aqui para tornar você um crente melhor. Então você participa de um culto. Você participa de um culto com uma pessoa. E daqui a pouco passará a ser 2 pessoas. E as 2 com mais um tempo passarão a ser 4 pessoas. E assim por diante. É muito lindo. Isto é muito lindo. Isto é muito lindo. Agora, quando você não multiplica, é desobediência e egoísmo. Ednete, boa tarde. Agora, você é um crente em Jesus. Jesus está feliz com sua alma. Sua alma está salva. Você vai viver no céu com Deus para todo o sempre. Mas isso precisa ser multiplicado em outras vidas. Porque se você não cumprir a ordem de Deus, o ide de Deus e se espalhar, você estará sendo desobediente a Deus. A igreja recebeu de Deus 2 asas. A igreja recebeu de Deus 2 asas. Uma asa é a reunião grande de todo mundo no mesmo lugar. A outra asa é a reunião de pequenos grupos. O ponto de pregação. O culto na praça. As visitas no lar. Os cultos domésticos. Mas tem muitas igrejas por aí de uma asa só. Elas são aleijadas espiritualmente falando. É de uma reunião só. É somente no prédio. É somente no templo. Assim a igreja não consegue voar. Ela não consegue voar melhor. Ela não se espalha pela terra conforme a vontade de Deus. Aleluia. Quem sabe você é um crente que tem uma asa só. Quem sabe você é um crente que as suas asas estão quebradas. Tem muito crente por aí de uma asa só. Eles só participam da grande reunião ou da pequena reunião do ponto de pregação durante a semana. Isto não está certo. Isto está errado. É preciso ter 2 asas para poder voar.
Porque a vontade de Deus é que você frutifique e se espalhe sobre a terra. Um outro texto que eu convido você para examinar é Gênesis 13, versículo 1 até o 13. Que fala sobre a desavença de um bate-boca entre Abraão e Ló. A Bíblia tem cada história que só vendo. Esse texto fala da separação entre Abraão e Ló. E o tio do sobrinho. Eles eram parentes. E por conta do irmão de Abraão, o sobrinho veio morar com ele. Naor tinha morrido. E Ló foi morar com Abraão. Abraão tinha se tornado muito rico, dono de muito gado. Abraão tinha muita prata, tinha muito ouro. E Ló também, ele tinha alguma coisa. Entendeu, Vilmar? E Ló também tinha algumas coisas, como rebanho de ovelhas. Ele tinha muitas cabras. E por morarem juntos na mesma região e possuíram muitos bens, a terra estava pequena para os dois habitar. Então começou a surgir problema entre os empregados de um com o empregado do outro. Isso levou Abraão a fazer uma proposta para Ló. Vem cá, sobrinho. Nós somos parentes chegados. Um grande abraço, Vilmar. E não é bom que a gente fica brigando toda hora, nem que os meus empregados briguem com seus empregados. Então vamos nos separar. Escolha. Escolha esta terra toda ela. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E quais são as lições sobre multiplicação que podemos tirar desse acontecimento da separação de Abraão e separação de Ló? Olha, apesar de ter causado uma desavença, nós podemos aprender desse texto lições sobre multiplicação. E repare que a causa fundamental da separação entre Abraão e Ló não foi a desavença entre os empregados. Não foi. Isso foi só o sintoma. O sintoma da briga. Mas a questão é que Abraão e Ló haviam crescido. Eles estavam concentrados em um mesmo espaço, em um mesmo campo de terra. E não dava mais para os dois. Então nós aprendemos aqui com isso que o crescimento gera a necessidade de se espalhar, a necessidade de multiplicação. O verdadeiro crente, ele se espalha. Ele anuncia o evangelho. Ele é um ganhador de almas. O nome de Jesus é semeado. O nome de Jesus é distribuído para as pessoas, o pão da vida. Se espalhe. Se espalhe. Saia do templo. Abandone essa reunião de vigília e vá para a rua. Vá pregar o evangelho, meu irmão. Vá pregar o evangelho, minha irmã. 4 paredes não geram almas. 4 paredes não geram cura. 4 paredes não geram libertação. Abraão disse a Ló, procure o teu lugar. Ló disse para Abraão, procure o seu lugar. E vamos crescer. Quais são os problemas de um membro que cresce e não se multiplica? Não adianta você crescer se você não multiplica. Não adianta você ler a Bíblia se você não multiplica.
Não adianta você ter unção se você não multiplica. Não adianta você revelar se você não multiplica. Não adianta você ter o dom da oração se você não multiplica. Não adianta você ser um grande pregador, mas você não se multiplica. Não adianta você ter muita unção, dom de pregação, de milagres, de profecia, mas você não se multiplica. Não adianta você ter muita unção, dom de pregação, de milagres, de profecia, mas você não se multiplica. Você é um membro que não cresce? É um membro que não multiplica, está só ocupando espaço? O Espírito Santo está falando com alguém aí, viu, gente? Ei, Jesus, hoje eu estou afiado. Antônio Brito chegou para tomar as correadas também, né, Antônio Brito? Seja bem-vindo, Antônio. Esse carioca retado aí, em nome de Jesus. O irmão Vilmar é do Rio Bonito, do Iguaçu, Paraná. Olha o paranaense aí. Glória a Deus. Olha só, gente. Tem gente dentro da igreja só ocupando espaço. O irmão nunca faz o evangelismo. Pelo menos aqueles caras estavam levantando uma torre. Pelo menos eles estavam levantando uma torre. Mas nem isso você também faz, meu irmão. Quantas visitas você já fez esse mês? Quantas almas você já ganhou esse mês? Quantas orações você já fez nos lares? Quanto culto doméstico você já fez? Quantas lives você já fez? O que você já fez para o reino de Deus? Mas não apenas falta de espaço físico, como o tamanho da sala, da varanda, do quintal, ou falta de cadeira. O grande problema de um membro de igreja, o grande problema, Romero Ribeiro, de um membro de igreja é que ele não multiplica. Ele cresce, mas ele não multiplica. Jesus, ele disse, toda vara em mim que não dá fruto, ela será cortada e lançada ao fogo. Ele chegou. Ele chegou diante de uma figueira, não foi? Figueira. Foi figueira? Vamos, eu não leio Bíblia, eu preciso da ajuda dos irmãos. Deixa eu ver aqui. Figueira. Deixa eu ver no dicionário da Bíblia de Almeida. Quem sabe daqui? A palavra figueira. 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 Será que eu sou o tipo do crente que não lê Bíblia? Gente, não pode ser. Como é que o pastor Abraão prega desse jeito e não lê Bíblia? Figueira. Uma árvore que produz figo. Ele chega diante de uma figueira. Ele procura fruto. Ele procura fruto para comer. Ele não encontra. Aquela figueira cresceu. Aquela figueira está linda. Dorival, seja bem-vindo, meu querido irmão. E ele está com fome. Ele está querendo comer. Não adianta você ser bonito. Não adianta você usar o melhor perfume da boutique. Oh, gente, como é que chama essas lojas que vendem perfumes?
Não adianta você ter o melhor penteado da igreja. Você está te vendo aí usando a melhor gravata que tem no shopping. Não adianta você pregar bonito. Não adianta você ficar cantando bonito. Mas acontece, gente. Você sabe o que acontece? Você cresceu, mas você não multiplica. Eu quero que os irmãos se despeçam da Ana Lúcia Lima. Ela está saindo da live. Eu não sairia desta corrente de bênção. Mas ela quer sair, vá com Deus. Mas vai com Deus. Continue levantando a sua torre. Essa Ana Lúcia é bênção. Glória a Deus. Amados, a irmã Ana Lúcia, ela faz culto na praça todo dia. Todo dia. Ela está fazendo o quê? Ela está crescendo. Ela está multiplicando. Ela está multiplicando. Isso é importante. É o que eu estou pregando aqui hoje. Amém, irmã Ana Lúcia. Mas não volte a levantar torres, em nome de Jesus, tá bom? Faça como eles. Continue se espalhando. Continue multiplicando. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. E eu prometo para os irmãos também que a live não vai passar de 1 hora, não. É 1 hora e pouquinho eu estou terminando a live. Amém? E eu prometo para os irmãos também que a live não vai passar de 1 hora, não. É 1 hora e pouquinho eu estou terminando a live. Amém? Depois você vem e pega a sobremesa, vai ficar gravado, tá bom? Porque o melhor de Deus fica para o final, está por vir. Não esqueça disso. Não demora, vai haver a multiplicação da água do vinho. O melhor de Deus está por vir. Olha, o problema de um membro de igreja é que ele cresce e não multiplica. É a falta de oportunidades. Você está entendendo? Porque um membro grande se torna impessoal. Porque quando uma pessoa cresce tanto dentro da igreja, você não consegue mais conversar com ele. É a mesma coisa o pastor da igreja. Quando o seu pastor ele cresce demais, ele fica famoso. Ele é aqueles levantadores de torres. E a Bíblia diz que nós temos que ser levantadores de altares. O verdadeiro líder é aquele que levanta altares, não aquele que levanta torres. E na maioria das vezes, para você chegar no seu pastor, pedir a ele uma reunião para conversar com ele sobre algum problema, ele vai dizer, marca agenda para sexta-feira, marca agenda para terça, marca agenda para quarta, e por aí vai. Ele se torna impessoal. Quando Deus começa a abençoar alguém na igreja, presta atenção para você ver, essa pessoa vai crescendo. Ela cresce tanto que ela se torna impessoal. O que é uma pessoa impessoal? As pessoas não têm oportunidade para compartilhar uma opinião, um testemunho,
ou uma necessidade. A igreja tem que dar espaço para a pessoa testemunhar, para a pessoa contar uma bênção. É tanta gente que, se todos forem compartilhar, haja mais hora no relógio. Há muita desmotivação dentro da igreja também. Porque você olha na igreja, a casa está tão cheia, mas está tão cheia, que você perde a motivação de convidar mais alguém. Você lembra daquela parábola que Jesus falou que o Senhor é a sua santa, a sua grande ceia? Ele convidou os convidados. E cada um começou a dar desculpa. E um dizia que não poderia ir na festa porque iria enterrar o pai dele. Outro disse que não poderia ir na festa porque ia para uma festa de um casamento. E quando chegou a noite, no horário da festa do filho dele, a casa estava vazia. Não havia quase ninguém na festa. Então ele chama os seus conservos e fala com eles: saiam para as ruas, saiam pelas vilas, saiam aos lugarejos, saiam às aldeias, saiam às sinagogas e tragam todos que vocês encontrarem pelo caminho. Tragam todos que vocês encontrarem pelo caminho. Porque eu quero que a minha casa fique cheia. Algumas igrejas hoje estão tão abarrotadas de gente que ninguém mais se preocupa com o caído, com o descamisado, com os pés descalços, com o faminto, com a viúva, com o órfão, com o pobre, com o estrangeiro e com o miserável. E as pessoas dizem: para que eu vou crescer? Para que eu vou multiplicar? A igreja já está cheia de gente. E a igreja então para de fazer missões, a igreja para de fazer evangelismo, a igreja para de fazer culto na praça. Os crentes ficam todos desmotivados, porque a casa já está cheia. Eu digo uma coisa para vocês agora à tarde. Não importa se a casa está cheia, sempre vai caber mais um. Há mais um no pé da cruz. Há um espaço para mais um no pé da cruz. Quem de vocês pode dar um glória a Deus por isso? Há sempre espaço para mais uma alma. Há sempre um lugar para mais um no pé da cruz. Hoje cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Eu contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por aquele pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Há lugar, há sempre um lugar no pé da cruz.
sempre um lugar no pé da cruz. A casa já está cheia. A casa já está cheia. E o outro problema é a falta de cuidado com as pessoas. As pessoas que chegam na igreja, a gente não cuida delas. E esse tem sido um dos problemas também. Há muitas viúvas dentro da casa de Deus e nós não estamos cuidando das viúvas. Há muita pobreza dentro da casa de Deus e não estamos cuidando dos pobres. A falta de cuidado com as pessoas tem sido uma falha tremenda dos pastores e liderança das igrejas locais e das convenções nesses últimos anos. A falta de cuidado com as pessoas, porque são muitas. São muitas. A casa já está cheia. E muitos vão ficando sem a merecida atenção do pastor local. Uma certa vez eu agendei uma igreja para pregar e eu liguei para o pastor. E o pastor disse: pastor Abraão, o senhor pode vir pregar aqui? Nós temos 3.000 membros na nossa igreja. Nós temos 3.000 membros da igreja. Eu falei: pastor, mas que bênção, 3.000 membros é muita gente. Aí ele falou comigo: o problema, pastor, é que eu tenho 1.000 no hall de membros. E eu tenho no ralo. Eu tenho 1.000 no ralo. E 1.000 no rolo. Você entendeu? Eu tenho 1.000 membros no hall. Eu tenho mais 1.000 no ralo. E tenho mais 1.000 no rolo. Ele queria dizer: eu não sei o que eu faço com tanta gente na igreja. Não está dando para mim cuidar de todos eles. Desses 3.000 membros que eu tenho congregando com a gente, 500 precisam de alguma coisa. Há muita necessidade dentro da igreja de hoje. Muitos têm muitos. Outros têm muito demais. E outros têm muito menos. E outros têm muito menos demais. E outros vivem na pobreza extrema. E eles estão lá sentados nos bancos das igrejas. E a direção da igreja sabe disso. Mas eles que se danem. É isto que a liderança fala. Eles se virem. Vamos dar uma cestinha para eles. Vamos dar uma cesta para eles e vai resolver o problema. Era isso que a igreja aqui de Belo Horizonte fazia comigo e com a pastora Carmen. Vamos dar para eles uma cesta incentivo e vamos dar R$300 para eles para cuidar da obra nossa dentro do leprosário. E quase que a gente estava passando até fome. Nós não chegamos a passar necessidade de alimento porque tinha uma certa parcela dos irmãos da igreja que nos socorria e nos ajudava. Não adianta você ter em depósito. Não adianta ter esse negócio de casa da provisão. Não adianta você pegar a roupa que é doada para distribuir para os pobres e a igreja vai e abre um bazar. Abre um bazar.
Em vez de doar para as pessoas pobres da igreja, a roupa vai para o bazar. E o que sobra é só lixo. E acaba doando para uma família, blusa rasgada, camisa rasgada, sapato furado, ventilador com hélice quebrada, computador estragado, arroz bichado. Amados, eu estou pregando aquilo que eu vejo. Eu estou pregando aquilo que aconteceu comigo muitas e muitas e muitas vezes. Aqui nós não pregamos filosofia, aqui nós pregamos o Evangelho. A ordem de Deus para todos é crescer e multiplicar. Mas não adianta crescer se você não multiplica o amor. Se você não multiplica o cuidado. Se você não multiplica o zelo. Um membro existe para se multiplicar. Um crente existe para se multiplicar, e esse é o principal propósito do membro da igreja, ele é multiplicar. Nesta noite, eu te mostrei isso através de 2 textos bíblicos. Jesus disse para Adão e Eva agora, vão, se multipliquem e povoem a terra. Abraão e Ló se separaram não por causa da prosperidade do dinheiro. Porque o lugar que eles estavam tinha se tornado muito pequeno para que todos dois habitassem em um lugar só. Esse é o principal propósito da sua vida. Você precisa se multiplicar. O quanto a multiplicação é necessária. E olha que em momento nenhum eu falei de dinheiro. Em momento nenhum eu falei de multiplicação em dinheiro, em ouro, em prata, em bronze, em riqueza. Multiplicar é a vontade de Deus para a sua igreja. Multiplicar e crescer significa ganhar almas para o reino de Deus. Espalhar o ministério pela terra. O crescimento gera a necessidade da multiplicação. Quando o membro cresce, ele não se multiplica, ele não dá fruto, e isso pode gerar problemas. Isso gera problemas. Eu espero que esta live possa ter tocado o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Dorival, que ainda está na live. Amém? Agradecer ao irmão Romero Ribeiro, que também ainda está na live. Agradecer ao Antônio Brito, que ainda está na live. Tá bom? Esses 3 irmãos ficaram até o final da live. Amém, amados? Então, agradecer a Deus pela vida de vocês. E eu vou deixar o meu contato aqui do Pix. Se você sentir de Deus nos ajudar, eu agradeço de coração. Tá bom? Estamos na semana de pagar a nossa internet. E quem sabe Deus hoje é o dia de Deus tocar no teu coração e de você tirar uma semente para nos ajudar. Quem sabe? Nós não entendemos o mistério de Deus.
Não é verdade? Então Deus pode tocar o teu coração hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Está aí, ó. Se você sentir de Deus, o que você enviar não vai nos fazer, não vai te fazer falta. Eu creio nisso. Amém? Eu creio, não vai te fazer falta. Glória a Deus. É isso mesmo, é só esses 3 irmãos que estão ao vivo me assistindo. Então Deus abençoe vocês 3 por ter ficado até o final da live. E que a graça de Deus, o amor de Cristo, a presença do Espírito Santo fique com vocês e até a próxima live, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.